Boa noite, senhoras e senhores. Muita gente pediu para eu comentar sobre a Nanda Schmidt no A Deriva, falando sobre minarquismo. Então, para quem não sabe, minarquismo é a defesa do Estado mínimo, assim como anarquismo é a defesa da ausência do Estado. Minarquismo seria um Estado mínimo. Então, os minarquistas, geralmente, eles defendem que o Estado deveria prover apenas serviços que eles consideram muito básicos, como, por exemplo, a segurança, a educação e a saúde, certo? Então, o Nanda Schmidt é minarquista e todas as outras coisas, todos os outros produtos e serviços deveriam ser oferecidos de forma privada, voluntária, né? Cada produtor, vendedor, produzindo e vendendo, e o consumidor comprando, e tudo voluntariamente, sem interferência, regulação do Estado. Então, os minarquistas são liberais clássicos. Liberais clássicos de verdade, né? Não é o MBL, né, se diz liberal clássico, mas só defende pauta social-democrata. Então, ela disse que, para ela, a ideia de minarquismo ainda se resumiria apenas à segurança, né? Nem mesmo a saúde e a educação ela defende que sejam providas pelo Estado, e por isso ela está quase sendo ANCAP, tomara que ela vire ANCAP. E aí o Arthur Petri perguntou para ela, bom, mas será que essa sua ideia tem alguma aplicação prática ou será que é só uma teoria, um exercício filosófico? E ela disse que a aplicação prática seria na política, na diminuição do Estado, etc. Então, eu queria fazer uma observação, né, de que uma coisa, primeiro, é você como indivíduo independente pensando na diminuição do Estado. Essa diminuição do Estado é uma coisa muito complicada, né, muito delicada, porque uma coisa é você como indivíduo independente pensando na diminuição do Estado, como por exemplo, Paulo Cogos pensava, vou entrar no Estado, vou diminuir o Estado, agora vejam onde ele chegou, e ele nem se candidatou ainda, né, ele já chegou nesse nível. Então é muito delicado, porque o Estado ele é uma máquina estatal, uma máquina que evoluiu durante muito tempo. Ele não é uma coisinha simples, assim, um bando de indivíduos ali e aquilo ali pode se dissolver a qualquer momento, não. Ele é um organismo, e como todo organismo, ele tem sua forma de se proteger de ameaças. Ele tem a sua forma de cooptar aquilo que entra dentro dele para si próprio. Por mais que você entre lá com a intenção de diminuir o Estado, você pode ser cooptado, servir a máquina estatal para fortalecer mais ainda o Estado, nem que seja fortalecer na mente das pessoas, né? Então é muito delicado essa questão de entrar no Estado com o objetivo de diminuir, porque isso vai depender mais do próprio mecanismo da máquina estatal do que da intenção da pessoa. As intenções dos indivíduos não decidem tanto assim o que acontece dentro do Estado. Pode ver que políticos com intenções completamente opostas entram em um cargo e acontecem os mesmos resultados. Por exemplo, o Lula entra no cargo de presidente, a Dilma entra no cargo de presidente, o Bolsonaro entra no cargo de presidente. E o que mudou? Para mim não mudou absolutamente nada. Se para você mudou alguma coisa, me explique nos comentários. Mas para mim não mudou absolutamente nada. Eu pago a mesma coisa de imposto, a economia tá um lixo do mesmo jeito. A economia não é livre, não há liberdade econômica, né? Vou chegar nesse ponto da liberdade econômica daqui a pouco. Então, por quê? Porque não foi a intenção desses políticos que foi tão decisiva, mas sim o mecanismo da máquina estatal. É uma máquina que vai lá, assimila os organismos ali dentro e coopta esses organismos, usam ele para o seu próprio benefício, mesmo que eles achem. Isso faz parte também da máquina estatal. Ela faz você achar que você está fazendo a sua vontade, quando na verdade você está fazendo a vontade da própria máquina estatal. É como aqueles parasitas que se injeta alguma coisa no cérebro de um inseto, né? E esse inseto vira tipo um zumbi, né? Quem não souber sobre isso, digita aí no Google que vocês vão achar esse parasita aí que interfere no cérebro aí dos insetos. Então o Estado faz isso também com os políticos. É como se... Ou como os Borg, né, do Star Trek, para dar um exemplo nerd. Então eles assimilam o organismo, integram esse organismo com a grande máquina, ou a máquina do cubo Borg, ou a máquina do Estado, e aí você passa a agir em favor da grande máquina do Estado.
Então esse é um problema, é por isso que existem libertários que são antipolíticos, que simplesmente acreditam que a via política não vai funcionar. E a gente observa isso também acontecer na prática, você observa um político atrás do outro, não importa se é liberal, liberal clássico, socialista, comunista, você um atrás do outro entra no governo e nada muda, fica tudo a mesma coisa. Eles entram com uma ideia, chegam lá, sempre fazem a mesma coisa, desviam dinheiro, colocam mais dinheiro para gastos inúteis, roubam mais dinheiro das pessoas. O MBL entrou lá, o que eles fizeram? Propuseram leis para punir mais a sonegação de impostos. Agora o MBL falou que o Arthur Duval está preocupado em habitação, em fornecer habitação estatal pelo Estado. Ou seja, na prática, não são liberais de verdade, ou quando entram no Estado, a máquina estatal coopta você para servi-la. E aí o Hélio Beltrão se juntou com o Arthur Duval, não sei pra quê, né? Se alguém me explica aí o que eles fizeram de liberal, né? Então, o anarcocapitalismo libertário, né? Se eu estivesse lá no A Deriva e o Arthur Petri me perguntasse a mesma coisa, né? Que se a minha ideia de libertarianismo, ela é só filosófica ou ela tem alguma aplicação prática? Que eu espero que ele, sei lá, me convide um dia, se quiser assistir esse vídeo por acaso, me convida aí, que eu gostaria de ir. Então eu responderia o seguinte: o anarcocapitalismo libertário, ele é baseado numa ética, ou seja, num princípio ético, né? Ele não é alguma coisa que você pensa que deveria acontecer e a gente deveria fazer acontecer. Quer dizer, também né? Só que não, assim, no nível da sociedade, porque ele é um princípio ético que se aplica ao indivíduo, que defende a ética de propriedade privada. O objetivo da ética de propriedade privada é ser uma ética que regula as ações humanas, interpessoais, sem que elas entrem em conflito umas com as outras. Porque se você pensar o que as pessoas têm na mente delas, que é a função do Estado, se você pensar numa função do Estado apenas para proteger a liberdade do indivíduo, e não para dar coisas de graça, né? Porque tem a esquerda que quer coisas de graça, o Estado tem que pegar a força de você para dar de graça para outra pessoa, porque nada é realmente de graça, né? Não existe almoço grátis. Mas tirando essa questão de coisas de graça, o que as pessoas, os liberais de verdade, por exemplo, pensam que é a função do Estado? Seria defender o indivíduo, a vontade do indivíduo, o indivíduo poder fazer a sua vontade, mas sem entrar em conflito com a vontade dos outros, certo? E qual é a única forma de fazer isso? É pela propriedade privada. Quando dois indivíduos estão em conflito, você precisa identificar quais são os meios da ação, porque você tem um conflito porque você quer chegar a um fim na sua ação. Na praxeologia misesiana, por exemplo, né, na estrutura da ação humana, você usa um meio para alcançar um fim. Quando indivíduos estão em conflito, é porque existe algum meio que ambos querem usar para um certo fim, só que esse meio é escasso. Então, como ele é escasso, ele não pode ser usado ao mesmo tempo pelos dois. Isso gera um conflito. Dessa forma, então, isso se aplica também ao espaço, ao território, ao som, né? Então, você pode incomodar seu vizinho com som. Então, para resolver esses conflitos, você precisa da lei, de uma lei universal que se aplique a todos esses casos e possa resolver individualmente esses conflitos um por um. Essa lei é o que os libertários defendem como sendo a lei da propriedade privada. Então, a aplicação prática dessa lei, ela já acontece no nosso dia a dia. É você saber o que é ético ou não. Por exemplo, nós já vivemos nossa vida com base na propriedade. Eu estou aqui usando propriedade, microfone, camisa. Lá no A Deriva, eles estavam lá usando propriedades. A camisa, a cadeira, o microfone. Alguém convidou a pessoa, o convidado aceitou voluntariamente e foi com a sua propriedade que não foi violada. Então todos ali seguindo a lei de propriedade e de fato nós seguimos isso quase 24 horas por dia. E tanto que para mim e outros libertários o estatismo chega a ser uma hipocrisia, porque você, e principalmente o comunismo, né, que é o fim da propriedade privada dos meios de produção, porque você já vive sua vida o tempo todo usando propriedades e respeitando propriedades e esperando que os outros vão respeitar a sua propriedade. Então, o uso prático já é no dia a dia. Nós já usamos a ética libertária na prática. Ela não é uma coisa que nós achamos que um dia pode acontecer, mas ainda não existe. Não é isso.
Porque muita gente entende o anarcocapitalismo assim. É algo que nunca aconteceu e que a gente espera que um dia vai acontecer. Não, a gente está agora seguindo a ética do anarcocapitalismo, certo? É a ética de propriedade privada e a maioria de toda a ética que a gente segue é essa. Como é que as pessoas podem seguir uma ética que elas nem sequer acreditam, né? Porque a maioria das pessoas não é libertária, mas segue a ética libertária. Isso, a explicação que eu acho mais adequada é a seleção natural. A ética libertária evoluiu na nossa sociedade por seleção natural, mesmo que ninguém tivesse teorizado ainda, porque a teorização foi muito mais recente do que o próprio comportamento das pessoas dentro da propriedade privada. Então isso é uma coisa bonita também sobre a seleção natural, né, que a ética já surgiu na prática antes de surgir na teoria. Porém, nós temos o Estado que interfere na nossa propriedade, né? Cobra impostos. O Aderiva paga impostos. Tenho certeza que é uma experiência desagradável para eles pagar impostos. Tenho certeza que eles não acreditam que o Estado pode administrar o dinheiro deles melhor do que eles próprios. A única diferença dos anarcocapitalistas é que eles gostariam que essa interferência não existisse. Não é que a gente queira colocar um sistema novo, diferente do que está agora. Não, a gente quer que as pessoas continuem vivendo com base na propriedade privada, só que sem o Estado, sem a interferência do Estado. Só isso. Então não é uma mudança de como as coisas funcionam. É uma preservação de como as coisas funcionam. Então, pelo ponto de vista empírico, a gente vê dados de países, de acordo com a sua liberdade econômica, que quanto mais liberdade econômica, mais riqueza um país tem. E claro que nenhum país hoje tem 100% liberdade econômica. E o que é liberdade econômica? Nada mais é do que as pessoas funcionarem com base na propriedade privada. Se eu quiser, eu abro uma empresa com a minha propriedade, com o meu dinheiro. Se eu quiser, eu vendo um produto. Se eu quiser, eu produzo alguma coisa. Se eu quiser, eu compro. Se eu quiser, eu coloco uma vaga de emprego. Se eu quiser, eu aceito essa vaga. Tudo voluntário, cada proprietário voluntariamente aceitando ou não participar das coisas. Quanto maior a liberdade econômica, melhor o resultado de um país, é nada mais racional do que apontar para a liberdade total, para 0% de interferência na economia, 100% de liberdade econômica, como sendo ideal. Não tem por que você achar que a liberdade vai subindo, né? A riqueza dos países vai subindo conforme a liberdade econômica, mas conforme se aproxima do 100, ela vai cair para 0 do nada, né? É racional supor que ela vai continuar subindo. Quanto maior a liberdade econômica, melhor. E o estado zero, então, seria talvez, né, a melhor possibilidade. As estatísticas apontam para isso. A ideia da propriedade privada também pode salvar a vida de pessoas, né? Então, por exemplo, imagina se as pessoas na Venezuela tivessem essa ideia. Antes do golpe chavista. Muita gente ali morreu. Então é uma questão de salvar vidas também. Imagina se as pessoas na União Soviética tivessem essa ideia disseminada antes da Revolução Comunista. Se as pessoas na China tivessem essa ideia, em Cuba, quantas vidas, milhões de vidas teriam sido salvas? Na Alemanha, no século XX, milhões de vidas teriam sido salvas. Então é uma ideia que pode salvar vidas, pode evitar ditaduras. Se as pessoas realmente reconhecerem que essa ética é correta. Então esse é o potencial que a ideia como princípio pode ter na prática. Desde você viver uma vida sem hipocrisia, de você realmente acreditar naquilo que você está vivendo, que é a propriedade privada. A gente já vive isso. Então só uma questão da sua ética não entrar em conflito com como você vive, assim como também salvar a vida de milhões de pessoas potencialmente. Então, muito obrigado e até a próxima.